fim de papo. Pelo menos, agora diz assim, né? Pelo menos não perdeu, né? Pelo menos não perdeu, não é isso, meu amigo Rodrigues? É verdade, o empate, 14 jogos aí que o Ricardo está invicto, né? Na meta do Fortaleza, o goleirão Ricardo, 14 jogos que não perde. Sofreu 6 gols em 14 jogos, o goleirão continua firme e forte, o tricolor invicto a 14 partidas que não perde pra ninguém. Então, tá aí o pessoal do Cuiabá reclamando, não sei porquê, reclamar logo da Fernanda e da menina não dá. Então tá aí, pessoal já procurando aí reclamando, mas não tem essa. 1-1, terminou o jogo na Arena Pantanal, né? Vamos tentar aí, né? Já, se a gente fala com algum jogador da equipe do Cuiabá, até mesmo do Fortaleza, viu, Kleber? Beleza, então, por aqui encerrado, Fortaleza 1, Cuiabá também 1, e tem jogador aí com você, meu amigo Rodrigues, vamos lá ver se consegue vamos ouvir o Bagé. Veja aí. Anulou o gol, mas isso aí acontece, só que a gente vai fora de casa, o pessoal anula o gol, contra o Asa lá foi a mesma coisa, agora dentro de casa, aí fica difícil trabalhar assim, mas a gente tá batalhando e a gente vai procurar no próximo jogo vencer. O Bagé, ele que é volante da equipe do Cuiabá. É a reclamação ali dos jogadores, né? Vamos ouvir o Genilson, Pode ficar à vontade aí, pode ficar. Do adversário, acertou um belo chute, mas o time estava bem, felizmente nós tomamos o gol ali, buscamos até o final e conseguimos um empate, que não é nada mal fora de casa contra a equipe do Cuiabá, uma equipe muito forte, equipe muito ajeitada, mas graças a Deus nós conseguimos sim um ponto aí que vai valer muito no final. Aí, presença do zagueiro Genilson da equipe Fortaleza, que vem fazendo ali a dupla de zaga com Adalberto, né? Jogadores há 6 partidas já na meta do tricolor e jogando muito bem, Kleber. Beleza, tá aí a equipe do Cuiabá, que não é qualquer equipe, é vice-líder. Vai lá, manda ver. O MP é 39 anos. De Copa do Mundo. Vamos aí, quando você puder aí falar com o Marcelinho, se der aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver aí. Mas Fortaleza que não empatou com qualquer um time, né, Rodrigues? Você viu um bom jogo. Tanto o Fortaleza quanto a equipe do Cuiabá tocou bem a bola, procurou fazer os gols e esse empate para nós foi muito bom, empatar com o vice colocado e a gente manteve aí a liderança na competição. Aí, palavra de Marcelinho Paraíba, 39 anos, o homem que comanda o meio campo do tricolor do Parque dos Campeonatos, Kleber Bezerra Menezes, o Tubarão. Como ele mesmo falou, o time é vice-líder, é um time de nível do Fortaleza, né? O Marcelinho falou isso aí, e tá aí, o Fortaleza não empatou com qualquer um, empatou com o vice-líder da competição, e o Fortaleza continua aí na liderança agora com 23 pontos e também líder geral da competição, tanto do grupo A quanto do grupo B, o Fortaleza continua líder no geral. Eu vou passar a bola, né? Vou chamar aí o nosso lance final com ele, Adriano Júnior. Vai que é tu, Adriano. Cuiabá, Fortaleza. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final, Adriano Júnior. Beleza, galera, estamos de volta aqui no lance final, o segundo lance final da noite, com a equipe Bola na Rede. Fortaleza conseguiu um bom resultado lá em Cuiabá, empatou em 1-1 com a equipe da casa e se mantém na liderança. O Fortaleza, líder do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço foi a 23 pontos e a equipe do Cuiabá, que é a segunda colocada, foi a 18 pontos, né? Mantendo a vantagem aí de 5 pontos perante ao segundo colocado, o time do Cuiabá. Time do Cuiabá que empatou em casa e reclamou muito da arbitragem no final, talvez por conta do gol mal anulado pela bandeirinha, né? A bandeira anulou um gol de forma errônea do time do Cuiabá e no contra-ataque o Fortaleza conseguiu o seu gol de empate. O time do Cuiabá foi a 18 pontos, o Botafogo da Paraíba é o terceiro, tem 17 pontos e amanhã joga contra o Craque lá em João Pessoa. Botafogo ganhando, vai somar mais 3 pontos, irá 20 pontos, ficará 3 do líder Fortaleza. Fortaleza segue tranquilo então na liderança da competição. O CRB é o quarto, tem 15 pontos. O CRB joga na segunda-feira em Belém, enfrentando a equipe do Paysandu, um adversário difícil para o time do CRB. O Salgueiro é o quinto, tem 13 pontos ganhos, já está mais distante ainda do time do Fortaleza, que chegou a 23 pontos com esse empate lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, que recebeu rodada dupla hoje, né? No primeiro jogo pela Série B, o time
lá de Lucas do Rio Verde, o Luverdense perdeu para o Náutico por 2-0 e agora o Cuiabá cedeu empate no segundo tempo para o time do Fortaleza, que volta para casa com um ponto na bagagem, com a liderança e mantendo a invencibilidade do Campeonato Brasileiro da Série C. Fortaleza que lidera o Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 4 da tarde, tem Salgueiro e Águia de Marabá, lá no Agreste Pernambuco. Teremos também o Asa jogando na cidade de Arapiraca contra o 13 da Paraíba. Às 4 da tarde, o confronto Botafogo da Paraíba e Craque de Goiás. Na segunda-feira, o encerramento dessa 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para o Grupo A. Paysandu e CRB jogam às 21h30 da segunda-feira, fechando essa rodada. O Grupo B, amanhã teremos os seguintes jogos: às 4 da tarde, Caxias e Guaratinguetá, São Caetano e Macaé. Às 7 da noite de amanhã teremos Mogi Mirim e Duque de Caxias. Jogos já encerrados pelo Grupo B. O Madureira ficou no 0-0 com o Guarani de Campinas e o Tupi de Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora, ficou no empate em 1-1 com o time do Juventude do Rio Grande do Sul. O Mogi Mirim lidera o Grupo B com 20 pontos, o Caxias é o segundo com 19, o Tupi é o terceiro, tem 17 pontos, o Madureira é o quarto com 16 pontos ganhos até aqui o G4 do Grupo B. O adversário do Fortaleza seria o Madureira, se terminasse hoje essa fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o São Caetano aparece em nono com 8 pontos e o Lanterna, o Duque de Caxias, é o 10º colocado com apenas 6 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento do grupo do Fortaleza, o Grupo A, o Craque de Goiás é o 9º com 8 pontos. Com 8 pontos também está o Águia do Pará, o Águia da cidade de Marabá, tem 10 pontos. O Asa é o 8º com 9, o Paysandu é o 7º com 10, todos próximos ali da zona do rebaixamento. O 13 é o 6º, também 10 pontos, pertíssimo ali também da zona da degola, já que o Craque é o 9º com 8 gols. Rodada, como falei, termina na segunda-feira com Paysandu e CRB. Vamos dar um pulo na Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem Martins Andrade analisando esse empate entre Cuiabá e Fortaleza, 1-1. A bola está rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, 16ª rodada, a conclusão dessa 16ª rodada. Em Itápolis, o Oeste vai empatando em 0-0 com o time do Vila Nova. O jogo começou agora às 9 da noite. Acabou de começar, né? E também a bola rola lá em Varginha, no interior de Minas Gerais, para Boa Esporte e Sampaio Correia. 0-0 também essa partida que se iniciou agora pela rodada da Série B, a 16ª. Amanhã teremos a conclusão da 16ª rodada com o jogo do Santa, que foi adiado de hoje para amanhã. O Santa Cruz, o Arruda, recebe às 4 da tarde o time de Paulo César Guzmão, o Bragantino. Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos passar os resultados, né, da rodada, para não ficar incompleto o trabalho. Terça-feira, 16ª rodada, teve abertura com ABC e Portuguesa 0-0. Avaí venceu o América Mineiro por 2-0 também na terça-feira. A sequência da rodada na sexta-feira com o Atlético Goianiense vencendo o Paraná Clube por 2-1. A Ponte Preta em Campinas passando pelo Joinville 2-0. E hoje, lá o Luverdense na Arena Pantanal, onde o Fortaleza acabou de empatar com o Cuiabá em 1-1, foi derrotado o Luverdense para o Náutico 2-0. O Icasa foi derrotado lá em Juazeiro do Norte, no Romeirão, para o América de Natal 2-0. O mesmo placar, o Vasco venceu o Ceará 2-0 lá em São Januário. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro traz o Ceará na liderança com 31 pontos ganhos. O Vasco da Gama venceu o Ceará e encostou no líder Ceará. Tem 31 pontos, é o segundo colocado porque tem uma vitória a menos no critério de desempate. Primeiro é o número de vitórias, o Ceará tem 9, o Vasco tem 8 vitórias. Luverdense é o terceiro com 27 pontos, perdeu na rodada. O Avaí passou a ser o novo integrante do G4 com a vitória 2-0 diante do América Mineiro. O Avaí é o quarto com 27 pontos. O América Mineiro tem 26 pontos, é o quinto. O Joinville aparece em sexto com 26 pontos ganhos. O Icasa, com a derrota, é o 15º colocado com 18 pontos. Está a 2 pontos da zona de rebaixamento, onde o Paraná Clube abre essa zona com 16 pontos e é o 17º. O Bragantino é o 18º com 13 pontos. Com 13 pontos aparece a Portuguesa em 19º. O 20º e último colocado é o Vila Nova com 6 pontos ganhos. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora à Série A, passar rapidinho na Série A, que tem bola rolando também
Nesse momento, o jogo começou agora, 9 da noite, na Arena Corinthians, no Itaquerão. Corinthians e Bahia vão empatando em 0-0 no primeiro tempo. Tivemos mais cedo um jogo pela 15ª rodada, essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi derrotado em casa para o Internacional no Serra Dourada por 1-0, gol contra de Pedro Henrique. E o Internacional que dormirá líder da Série A, já que o Cruzeiro jogará amanhã, né? O Inter tem 31 pontos, um ponto a mais que o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Cruzeiro jogando amanhã contra o Santos, lá no Mineirão, às 4 da tarde. O Cruzeiro tem 30 pontos, o Corinthians é o terceiro com 28 pontos, o Fluminense é o quarto com 26 pontos, é o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. 17º, abrindo a zona de rebaixamento, o Figueirense com 13 pontos, o Botafogo é o 18º, também 13 pontos, o Flamengo com 13 pontos é o 19º, lanterna é o Curitiba com 12 pontos, todo mundo pertinho ali. O Bahia saiu da zona momentaneamente, vai empatando em 0-0 com o Corinthians, tem 14 pontos, é o 16º colocado. A rodada amanhã, já falei, o complemento dessa rodada, os jogos das 4 horas, Cruzeiro e Santos, Palmeiras e São Paulo, Curitiba e Flamengo, Grêmio e Criciúma, os jogos das 6:30 da noite, o clássico no Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense, às 6:30 tem Figueirense e Atlético Mineiro, o Sport e o Atlético Paranaense, e o Vitória da Bahia recebe a visita da Chapecoense, fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Continue interagindo conosco através do WhatsApp 8935-1841. Você que está fora de Fortaleza, coloca 85 na frente. Tem o facebook.com/é bola na rede, e o Twitter @ebola_na rede. Vamos conversar agora com Martins Andrade. O Martins, que acompanhou o jogo, que analisou a partida Cuiabá e Fortaleza, placar final 1-1, Fortaleza liderando ainda a competição, invicto e somando mais um pontinho, né? O Fortaleza abrindo aí 5 pontos para o Cuiabá. Amanhã tem o complemento da rodada, ao longo amanhã, domingo e segunda-feira tem o último jogo dessa 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Terminou sendo um resultado justo, Martins, esse empate Cuiabá e Fortaleza? Olha, o problema do Fortaleza era só de ousadia, viu, Adriano? O técnico dizem que técnico não ganha jogo, mas técnico modifica um time. E esse do Fortaleza, que sofreu aí até os 15 minutos do segundo tempo, esse revés, vinha sofrendo revés, a mudança que o técnico fez foi essencial para que houvesse a recuperação do Fortaleza dentro de campo. O torcedor, o ouvinte que está nos acompanhando, lembra-se que no primeiro tempo nós falamos que o lado forte do ataque do Fortaleza é o lado direito, com o Cametá e o Edinho fazendo aquele 1-2 para a bola chegar no fundo e ela vir para dentro da grande área onde estavam 2 centroavantes. Ela não aconteceu, mas com a mudança que o técnico fez, a mudança que o treinador do Fortaleza fez, colocando o Eric, a primeira bola que o Eric pegou pelo lado direito, já com a entrada também do William, ele fez 1-2 e o William pegou na frente no cruzamento, foi o empate do Fortaleza. Quer dizer, aquilo que a gente cobrava e o que o técnico estava sentindo que não estava acontecendo, ele fez acontecer e a mudança veio para bem do Fortaleza e o empate aconteceu 1-1. No final, porque foi apresentado no final do jogo, o resultado foi justo, porque embora o time de Goiás o time do Cuiabá tenha dominado o primeiro tempo e mais quase praticamente 15 minutos do segundo tempo, o Fortaleza conseguiu suplantar e no arrastão final empatou e quase vence o jogo com bolas ali dentro da grande área sendo trabalhada, e se houvesse uma melhora na conclusão ele teria vencido o jogo. Foi justo o placar. Hiper Nayara, o supermercado que tem os preços mais baixos de Maracanaú, Rua 38, número 588, Gereissati 1. Grupo CSN. Quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor solução para uma vida tranquila. 3253-5577 é o telefone. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. Rebobinagem de motores elétricos e bombas. Material para motores, fios esmaltados, fibras, cadarços, espaguetes, capacitores. Edson Rebobinagens. 3285-8016 é o telefone.
Espetinhos Mimi, a maior franquia de churrascos do país. Agora no Extra do Montese. Ligue 3013-4410. Quer criar o site da sua empresa ou montar a sua loja virtual? DeLorean, agência virtual faz. Você liga 3033-2360. Kleber Bezerra de Menezes, você que narra os jogos do Fortaleza aqui para a equipe Bola na Rede. Em algum momento do jogo, você acreditou que o Fortaleza perderia a sua invencibilidade? Hoje, Kleber? Não acreditaria que o Fortaleza perderia a invencibilidade. Viu o Fortaleza no primeiro tempo apático, um Fortaleza abatido, um Fortaleza que não criava, um Fortaleza que não ganhava bolas no meio campo, um Fortaleza que não jogava como o Fortaleza das últimas partidas. Mas não cheguei a pensar que o Fortaleza perderia. Fortaleza, como a gente citou no decorrer de toda a transmissão, se desse uma ajeitadinha, se botasse alguém que organizasse, se botasse alguém que tomasse conta daquele meio, ou que brigasse pelo menos no meio campo para se ganhar a segunda bola, os rebotes, Fortaleza poderia chegar à frente e fazer o gol. Bom, se bem é que o Cuiabá teve alguns momentos que poderia ter ampliado o marcador, poderia ter ido mais à frente, mas como não fez, acabou levando. E o Fortaleza foi quem se beneficiou com isso, inclusive o Cuiabá até reclamou de um gol polêmico aí, e nas redes sociais já está se espalhando isso, mas eu creio que o Fortaleza, em momento algum eu cheguei a passar que o Fortaleza fosse perder, não. O que eu achei é que o Fortaleza realmente poderia empatar, e para mim o resultado foi justo. Você quer segurança? Fechadura e Aliança. Sofreu acidente de trânsito nos últimos 3 anos? Receba a indenização do DPVAT. SA Seguros, assessoria em DPVAT. O telefone é o 3287-7167. É o lance final com a equipe Bola na Rede, analisando o empate do Fortaleza na Arena Pantanal, diante do Cuiabá. 1 pro Cuiabá, 1 pro Fortaleza. Martins Andrade, o Kleber agora se referiu a um lance polêmico no segundo tempo, né? O segundo gol do Cuiabá, marcado pelo Careca e anulado pela arbitragem. No caso, o assistente acabou, o Rodrigues pode até me confirmar o nome desse assistente 1 que anulou o gol do Careca, que, analisando pelo replay, como é que é o nome dela? Márcia Bezerra. A Márcia Bezerra finalizou e o árbitro central da partida acabou anulando o gol do Careca, que seria o segundo gol do Cuiabá. E eu queria a opinião do nosso analista Martins Andrade. Um lance muito polêmico, Martins. É um lance polêmico, mas a bola, o lance foi invalidado, mas foi um lance normal. Porque quando o jogador recebeu, ele estava no mínimo na mesma linha, e na mesma linha hoje não é mais impedimento. Então eu achei um lance normal e que poderia, se fosse assinalado o gol, seria um gol normal. Agora a bandeira, a auxiliar, a Márcia, viu o impedimento. É lógico que ela está ali numa colocação diferente da nossa, que estamos aqui mais em cima, mais longe, mas no meu entender, pela minha ótica, o lance foi normal. Super Fã Audimotos, Fã 125 KS, com pequena entrada e mais 48 parcelas de R$254. E sua moto vem emplacada, o capacete é de presente. Audimotos 4006-2520. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgicas. Augusto dos Anjos, 1713, fone 3484-6533. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. A galera que está aqui conosco no WhatsApp, está interagindo conosco. Ainda temos aqui rapaziada que está conosco aqui. O Juan está mandando aqui a sua mensagem. Pelo menos não perdemos. Fortaleza, com esse elenco, tem capacidade de subir para a Série B. Opinião do Juan aqui, né, no WhatsApp. Aqui conosco o Milton, pedindo força, Leão. Estamos quase lá, né? Então, ainda tem que classificar e ter o mata-mata, irmão. Mas Fortaleza está bem na fita mesmo. Está liderando a competição. Escapou de perder hoje. Está invicto, né? E mantém a primeira colocação. Vigilante Melo também saudando aqui o Fortaleza e também falando que o time permanece invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. A Leandra Lopes, de novo aqui, mandando a sua mensagem. Temos aqui também o Vailson Rocha, do Bom Sucesso, também enaltecendo a equipe do Fortaleza pelo empate, parabenizando o time pela liderança da competição, pela manutenção, né? Mesmo o Fortaleza perdendo, ele ainda seria líder, né? Não teria como o Cuiabá alcançá-lo com essa vitória, e nem os outros que estão atrás ainda
não teria como alcançar. O exemplo do Ceará que perdeu hoje, o Vasco alcançou em pontos, mas o Ceará continua na liderança. Aqui quem está conosco, o Luan e o David, torcedores do Fortaleza também, a Luciene do Álvaro N, também acreditando na subida do Fortaleza para a Série B. Quem mais está conosco aqui? A galera manda mensagem, mas não se identifica, né? E fica complicado. Temos aqui conosco aqui o Rafael do Álvaro N, também torcedor tricolor, o Cássio de Maracanaú. Bora, Leão, vamos subir, é o recado dele aqui. O Clebson da Barra do Ceará, também acreditando na subida do Fortaleza para a Série B. O Robson do Henrique Jorge também, vai, Leão, eu acredito que você subirá para a Série B em 2015. Aqui conosco o Alisson Nunes, tá mandando um alô para a filha dele, a Isabela, tá dado o recado aqui. O Adenísio também está conosco aqui nesse lance final, mandando o seu WhatsApp pro 8935-1841, participe conosco aqui no lance final com a equipe Bola na Rede. Martins Andrade, o Fortaleza hoje, na sua opinião, enfrentou o adversário mais qualificado depois dele na competição, na Série B, esse time do Cuiabá. Você achou ele uma equipe arrumadinha, uma equipe que possa fazer frente ao tricolor, que pelo menos seja candidato a uma das vagas para a próxima fase? E um forte candidato. É um forte candidato porque esse meio de campo que ele apresentou hoje, eu não conhecia ainda, mas apresentou um meio de campo muito compacto. São jogadores de muita velocidade que saem da defesa, saem do meio de campo para o ataque juntos. Quer dizer, eles conseguem, como a gente chama na gíria, imprensar o adversário lá na casa deles e voltam com a mesma velocidade para a marcação. Então, isso me encantou. O ataque, até que não vejo muita novidade nos atacantes do time lá de Cuiabá, porque eu vi jogador ali desperdiçando oportunidade. E no primeiro tempo, logo no início do jogo, quando eles tiveram o jogo na mão ali, se aproximando da grande área do Fortaleza, e eles não conseguiam bater com certa segurança, com certa tranquilidade, mas o meio de campo é muito bom e a defesa joga muito séria. É um candidato seríssimo para se classificar, junto com o Fortaleza, que também é um time de grande força coletiva. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome, 0800-705-7575. Primos Motopeças, mais de 7.000 itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Espetinhos Mimi, a maior franquia de churrascos do país. Agora no Extra do Montese. Você liga 3013-4410. Rodrigues Andrade, a programação do Fortaleza de retorno até o próximo jogo, se não me engano, que será fora de casa. É verdade, Adriano. Fortaleza joga contra o Águia de Marabá no dia 25 de agosto, uma segunda-feira, 9h30 da noite. Que beleza, hein? Esse é o jogo, vai ser tranquilo, vai ser uma beleza pura aí, Fortaleza e Águia de Marabá. A delegação deixa Cuiabá às 4 da manhã, vem para São Paulo e deixa São Paulo às 10 horas, chegando aqui por volta das 13h15, 13h20 no aeroporto Pinto Martins. Os jogadores serão liberados. Reapresentação na segunda-feira à tarde lá no BC Estádio Alcides Santos. Fortaleza, com esse empate, foi a 23 pontos, invicto na competição, com 6 vitórias e 5 empates. Uma situação, eu diria, muito boa para buscar sua classificação, até porque está a 10 pontos do quinto colocado, no caso Salgueiro, que joga amanhã contra o Águia Marabá. Adriano. Você acompanha o lance final com a equipe Bola na Rede. Estamos analisando aí, repercutindo o empate do Fortaleza na cidade de Cuiabá, na Arena Pantanal. Fortaleza 1, Cuiabá também 1. Valdson voltando a marcar com a camisa do tricolor de aço. Eu queria perguntar do Martins Andrade justamente a atuação do Valdson, né? O Valdson apareceu só na hora do gol ou ele contribuiu de forma direta para esse resultado? Além do gol, claro, né? Ele participou do jogo, se escondeu do jogo, apareceu só na hora do gol. Qual a sua análise do jogador Valdson nessa partida? Olha, a volta do Valdson foi uma volta feliz, primeiro porque marcou o gol que o Fortaleza necessitava. Mas durante a partida ele trabalhou bastante, porque o Fortaleza praticamente no primeiro tempo só jogou pelo lado esquerdo. E ele estava lá daquele lado. Ora ele vinha para combater a saída do ala do time do Cuiabá, ora ele pegava em velocidade, mas infelizmente a aproximação do jogador de meio de campo do Fortaleza não dava oportunidade para que aquela bola que era lançada para o Valdson longa, ele dominasse e a aproximação fizesse com que ele tabelasse com alguém.
ficava praticamente com 2 jogadores e acabava perdendo e ensejando contra-ataques. Mas trabalhou bem e no final, quando o Fortaleza complementou aquilo que a gente solicitava, um meia que fizesse essa ligação mais pelo lado direito, um volante que não saísse tanto, o jogo ficasse mais preso. Quando o Fortaleza acertou, ela acabou sobrando para o Valdson livre, leve e solto, ele a trave e a glória, ele acabou indo para a glória, não é? Felicidade geral. Acerto, Martins Andrade. Temos movimentação de placar na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova faz 1-0 lá em Itápolis contra o Oeste. O Vila crise de cabeça aos 9 do primeiro tempo. Com esse resultado, o time do Vila Nova permanece na lanterna com 8 pontos, né? Incrível, né? O time do Vila, se ganhar o jogo, né? Porque é difícil. Vila Nova é o lanterna absoluto da Série B. O Oeste vai perdendo em casa pro time do Vila Nova. O Boa Esporte e o Sampaio vão empatando em 0-0 na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais. 0-0 também na Série A do Campeonato Brasileiro para Corinthians e Bahia. Esse jogo acontece em São Paulo, no estádio da Arena Corinthians, o Itaquerão, como a torcida do Corinthians não gosta, mas como é conhecido o estádio do Corinthians. 0 para o Corinthians, 0 para a equipe do Bahia. O lance final para você aqui com a equipe Bola na Rede. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno, número 500, Mecrel. Extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança. 3307-0550. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas com grande promoção de baterias Moura. Você liga 3290-1277. Amanhã tem Guarani de Sobral, nosso outro representante do futebol cearense, jogando lá em Bragança, interior do Pará, enfrentando o Clube do Remo às 3:30 da tarde. Tivemos aí 2 derrotas para o futebol cearense hoje. Icasa e Ceará que perderam seus jogos, 2-0. O Icasa foi derrotado no Romeirão pro time do América de Natal, e o Ceará foi a São Januário perdendo pelo mesmo placar para a equipe do Vasco da Gama. Fortaleza empatou com o Cuiabá em 1-1 e amanhã teremos o encerramento dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro, na Série D, a 4ª divisão, o Guarani de Sobral viajando ao interior do Pará, enfrentando o time do Clube do Remo na cidade de Bragança, às 3:30 da tarde. Escola Nossa Senhora das Graças, há 45 anos, o saber ao seu alcance. Do infantil ao 9º ano, no bairro Henrique Jorge. 3290-0302 é o telefone. Espetinhos Mimi, a maior franquia de churrascos do país. Agora no Extra do Montese. Ligue 3013-4410. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. Martins Andrade, eu queria uma opinião sua a respeito de um episódio negativo que aconteceu essa semana no futebol brasileiro. Um jogo marcado na Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão, entre Barueri e o time do Operário do Mato Grosso. E que esse jogo aconteceria na Arena Barueri, não aconteceu porque o time da casa, o Grêmio Barueri, os jogadores fizeram greve e não foram a campo. Então, o time do Operário ganhou a partida por WO. O jogo é incrível, né? O adversário compareceu, entrou em campo e percebeu que o adversário, o Grêmio Barueri, não iria comparecer. O juiz deu encerrada a partida e os jogadores, em solidariedade do Operário, ficaram um tempo deitados no gramado lá da Arena Barueri, a bela Arena Barueri, que pagou esse mico, né? Com o time não comparecendo em campo, e mais uma marca negativa no futebol brasileiro, que passa por uma crise técnica, crise administrativa. Depois do fiasco da Copa do Mundo, alguns problemas, infelizmente, estão vindo à tona com mais força. Não só o Grêmio Barueri, como o próprio Icasa aqui, nosso time local, tem passado por dificuldades financeiras, realizou um acordo agora com o Arthur Boim para que ele pudesse, então, liberar as cotas do Icasa retida na CBF, para ele poder, então, dar uma respirada. E o time do Botafogo, na Série A do Campeonato Brasileiro, vivendo também uma crise financeira, com 6 meses de direito de imagem dos jogadores atrasados, e completou 3 meses de salários atrasados também o clube lá de General Severiano, do Rio de Janeiro, Botafogo de Futebol e Regatas. Olha, Adriano, o Ipuês, né? Na linguagem do Ipu, a gente diz esturdia. Quer dizer, num dia desse, né? Esturdia, eu escrevi um artigo sobre isso, falando exatamente sobre isso. Lá no Ipu é esturdia, né? Que a gente diz. Traduz aí. É um dia desse. É um dia desse. Um dia desse. Esturdia. Então, no dia desse, eu escrevi um artigo sobre isso. O futebol brasileiro caminhando para Corinthians e Flamengo.
o futebol brasileiro caminhando para Corinthians e Flamengo. Por quê? Porque são os dois que recebem praticamente todo o investimento de televisão. Falando no Flamengo, ele está na zona do rebaixamento junto com o Botafogo. Mas infelizmente é ele que recebe toda essa coisa da mídia. Leia-se mídia, Rede Globo. Por quê? Porque eles compram o campeonato, a Série A, Série B, eles pagam bem ao Corinthians e ao Flamengo, que são os donos da maior torcida, fazem os jogos, não perdem um jogo dele, e o resto que se lixe. Eu tenho uma matéria de 2011, onde foi feita aquela licitação que uma outra televisão, uma outra empresa ganhou, e a Rede Globo foi por trás e conseguiu comprar, subornar os presidentes de 10 times. Com esses 10 times, eles mataram os outros, porque só vamos conversar com esses 10 e os outros que quiser que se lixe. Por quê? Porque vão se lixar? Porque eles vão ter que jogar, tá na tabela. Eles vão ter que jogar contra esses 10 aqui. Então, na verdade, o que era 10 naquela época, ficaram 8. Corinthians, Flamengo, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro e mais 3 que eu não me lembro aqui. Então esses 3 pegavam a bolada com o Flamengo e Corinthians vindo de cima para baixo. O que acontece? E o outro fator é a Lei Pelé. Eu sempre digo brincando que o Pelé se vingou dele quando não podia ser vendido, quando criou esta lei. A Lei Pelé impede que os clubes sejam o dono do jogador. Edinho acaba de ser vendido por um empresário. Empresário tem time de futebol. Empresário veste camisa, tem calção, meião para entrar em campo? Não normalmente tem, né? Sim, no caso do Edinho é uma equipe lá do interior de Minas Gerais. Mas veja bem, antes você tinha o Fortaleza formava grandes jogadores, o Ferroviário formava, o Ceará também formava, e esses jogadores pertenciam ao clube. E quando ele despontava, era vendido caríssimo e o clube conseguia se ressarcir do investimento que vinha fazendo, não só com ele, mas com outros jogadores, porque o jogador era vendido por um preço até bom. Hoje não é mais. Hoje o time tem 5, 10% no máximo para poder movimentar. Ô Martins, e Edinho R$200 mil, 50% do passe. Pois é. Então, respondendo agora a sua pergunta, isto é reflexo do que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos, quando esse futebol brasileiro não tiver mais condição de entrar em campo certas equipes, porque não tem mais. Quem é o milionário que vai agora bancar um time de futebol, quando ele sabe que aquele craque que está surgindo ali, ele não tem nenhuma influência, o time não tem nenhuma influência. Ele vai vender, e quem vai lucrar é fulano, ciclano, beltrano. Virou piada em Minas Gerais, só para você ter uma ideia aqui, quando o Mota foi renovar o contrato com o Cruzeiro, que o presidente do Cruzeiro chamou a secretária e mandou o jogador entrar como representante. Tinha bem 8. Aí ele disse, não, aqui não. Um abraço para você, pega o seu jogador, leva para onde você quiser, mas aqui não. Quer dizer, muita gente fatia o jogador e o clube não fica com nada. Então esse é o caminho do futebol brasileiro daqui a uns 5 ou 6 anos, se não melhorar qualquer coisa. Tá certo, Martins Andrade, é o lance final com a equipe Bola na Rede, né? Rodada dupla hoje, aqui também no Futebol A3, muito mais futebol para você. Estamos desde as 4 horas da tarde, onde transmitimos pela Série B a derrota do Ceará pro Vasco da Gama em São Januário. O Ceará perdeu por 2-0 pro Vasco, Kleber, gladiador, e Douglas marcando pro time da Colina lá, o time Cruz Maltino, o Bacalhau, como é conhecido o Vasco da Gama. O Vasco alcançou o Ceará em termos de pontuação, 31, mas o Ceará tem uma vitória a mais e segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na nossa segunda transmissão, no Futebol A3, muito mais futebol para você, J. Rômulo narrou do Ceará e Kleber Bezerra de Menezes narrou o empate do Fortaleza na Arena Pantanal. O jogo começou às 7 da noite, acabou agora há pouco, estamos repercutindo esse empate da equipe do Fortaleza. 1 pro Fortaleza, Valdson, 1 pro Cuiabá, Juan, sendo que o Juan abriu o marcador pro time lá da casa, o Dourado, como é conhecido, Cuiabá, e o Valdson empatou aos 33 minutos do segundo tempo, após a anulação de um gol do time do Cuiabá, um lance polêmico, anulado pela bandeirinha, e no contra-ataque o time do Fortaleza acabou chegando ao empate com o jogador Valdson.
O próximo jogo do Fortaleza, na cidade de Marabá, no próximo dia 25, o Rodrigues Andrade já informava aqui, o jogo acontece lá na cidade de Marabá, interior do Pará, e o Águia está na zona do rebaixamento, o Martins Andrade. Fortaleza enfrenta mais um adversário fora de casa, mais um adversário que joga amanhã, o time do Águia, como lembra o Rodrigues Andrade, e vai até João Pessoa enfrentar, se não me engano, o time do Botafogo da Paraíba. Deixa eu dar uma conferida aqui no adversário. Ele joga com Salgueiro, Salgueiro, é verdade. Lá no Agreste Pernambucano, enfrentando a equipe do Salgueiro, e será o próximo adversário do Fortaleza, que foi um dos calos do Fortaleza até esse ano. Fortaleza quebrou o tabu de nunca vencer o Águia, e o Águia também nunca venceu o time do Fortaleza, né? Os confrontos, tanto lá em Marabá como aqui em Fortaleza, sempre confrontos equilibrados, mas esse ano o Fortaleza conseguiu já vencer o Águia e vai enfrentar um Águia numa situação complicada, na lanterna do grupo. O Águia é o 10º colocado com 8 pontos. Pois é, no futebol tem uma coisa interessante, né? Aprendi com alguns treinadores, eles dizem assim: sem seriedade e humildade, não entra em campo não, que você vai fazer besteira. Então, não é que o Fortaleza esteja, não é porque o Fortaleza esteja com toda essa potência, essa força coletiva, né? Um time que está passando por cima praticamente de todo mundo, hoje conseguiu esse empate, mas não é por causa disso que o Fortaleza vai enfrentar o Águia numa situação de humilhação. Ele tem que entrar em campo com seriedade e humildade para que a coisa venha. Parece um castigo em futebol. Quando você entra em campo olhando o adversário de cima para baixo, parece que a coisa degringola de tal forma que a chuteira, a bola vai para um lado, bate na canela, você vai dominar aquela, só bate no joelho e vai-se embora. É um negócio sério. É uma coisa que cobra do jogador profissional, é quando ele não tem humildade com o seu companheiro. É um negócio sério. E o Fortaleza tem que entrar em campo, não só contra o Águia, e não só o Fortaleza, mas qualquer clube que entre em campo, ele tem que entrar com seriedade e humildade, porque é isso que faz o futebol. Sofreu acidente de trânsito nos últimos 3 anos? Receba a indenização do DPVAT, SA Seguros, assessoria em DPVAT, ligue 3287-7167. Eletro Castelo, o melhor preço em pisos, lâmpadas, fios e cabos. Clarindo de Queiroz com Imperador. O telefone é o 3231-7270. Skynet, a sua opção em TV por assinatura. Ligue 91830042 ou 8835-5301 e fale com o Marcos. Martins Andrade, eu sigo com você nesse lance final com a equipe Bola na Rede. Qual o ponto mais falho, na sua opinião, do time de Marcelo Chamusca nesse empate diante do Cuiabá? Olha, foi o meio de campo. O meio de campo, tanto até que o defensivo com o Correia e o Guto, não foi tanto, mas o criativo foi uma negação. O meio de campo criativo do Fortaleza hoje, até os 15 minutos do segundo tempo, ficou a dever, e o Marcelo Chamusca deve chamar a atenção dos seus comandados para esse fato, porque o Marcelinho Paraíba, né? Ele acabou o jogo no jogo passado. Ele fez uma partida excepcional e de repente somos de novo dentro do campo. O Edinho, há uns 3 jogos do Fortaleza que o Edinho não consegue reeditar aquelas suas grandes atuações. Qual é a grande atuação qual é a grande característica do Edinho? É aquela bola que ele apanha ali na intermediária do Fortaleza e avança com velocidade. Aí quando muito ele faz 1-2 com o Ala, com o Cametá, e aí a bola vai para a linha de fundo e ele vem complementando dentro da grande área. Esse é o forte do Fortaleza, esse é o forte do Edinho pelo lado direito. E ele não consegue fazer isso há uns 3 jogos que eu estou vendo do Fortaleza fazer. Então, o pecado do Fortaleza hoje foi o seu meio de campo criativo. Não falo nem no defensivo, porque o defensivo até que se portou bem. E um deles, o Guto, estava saindo para ser um homem de criação, quando na verdade ele deve se conter ali atrás. É roubar e entregar pro meia que está ali na frente para ele armar o jogo, né? Carneiro e Companhia inaugura segunda-feira um espetacular self-service na Desembargador Praxedes 670 no Montese. Um self-service de respeito. Aguarde. Carneiro e Companhia. Espetinhos Mimi, a maior franquia de churrascos do país. Agora no Extra do Montese. Ligue 3013-4410. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira, na Pajuçara, entrada de Maracanaú. Kleber Bezerra de Menezes, futebol cearense, a rodada bem diferente da anterior, né? Onde tivemos todos os pontos conquistados, os nossos representantes, e dessa rodada até aqui de 9 pontos disputados, apenas um conquistado, que foi pelo time do Fortaleza. Desculpa, não entendi. Tô falando que a rodada
diferente da rodada passada, onde tivemos 100%, todo mundo venceu. Nessa rodada, tivemos de 9 pontos disputados de futebol cearense, apenas um conquistado, que foi o time do Fortaleza, com esse empate diante do Cuiabá. Amanhã teremos mais 3 pontos sendo disputados com o Guarani de Sobral. Lamentável, né? Lamentável para o futebol cearense. O Ceará, que está bem na competição na Série B, foi até Rio de Janeiro, foi até lá na casa do Vasco, perdeu. Um jogo em que tanto poderia ganhar, ele saiu pro tudo ou nada, poderia ter ganho, porque vinha fazendo boas apresentações, mas não se ouve bem e foi surpreendido pela equipe do Vasco, também está mostrando bom futebol. E o Fortaleza, como nós vimos hoje, como eu até falei agora há pouco, também não vinha fazendo uma grande partida, não vinha tão bem, mas numa jogada, como o Martins vinha comentando no decorrer da partida, que ou o Fortaleza entraria por um erro da equipe adversária, do Cuiabá, ou faria o gol através de uma jogada isolada de um jogador, uma jogada individual, e foi o que aconteceu. O Fortaleza participou ali primeiro de um vacilo do Cuiabá, depois da entrada do William, que tocou ali numa jogada individual, tocou a bola para o meio, o Valdson também isolado, jogou a bola para dentro. Então o Fortaleza se ouve melhor por ter empatado o jogo. E o Ceará não se ouve bem por ter perdido. Mas é isso mesmo. Dias ganham, dias perdem, né? E aí casa, né? Perto da zona do rebaixamento. Perdeu jogando no Romeirão. Verdade. Casa que também não se ouve bem e acabou tendo mais uma derrota aí no seu currículo nessa Série B de 2014. É o que eu digo. Dias ganham, dias perdem. Como diria o outro, né? Nada como dias atrás do outro, né? Aquela piada lá, né? É verdade. É verdade. Você interagindo conosco aqui no WhatsApp 8935-1841, Luan e David estão confiantes na subida do Leão para a Série B. O Wellington de Messejana, torcedor do Ceará, ele diz: o Leão não sobe para a Série B. Deixando o recado dele aqui no WhatsApp 8935-1841. O Everson da TUF pergunta quando é o próximo jogo do Leão. O Rodrigo já informou aqui, o Everson, dia 25, diante do Águia, na cidade de Marabá. O jogo é às 4 da tarde, Rodrigues? O jogo do Fortaleza contra o Águia lá em Marabá? É segunda-feira, né? Segunda-feira, 9h30 da noite. Eu falei que maravilha de horário e que dia também. Beleza, pô, legal para ter futebol. Aí está o Everson, respondido para você então. Hipernaiara, o supermercado que tem os preços mais baixos de Maracanã, Rua 38, número 588, no Gereissati 1. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor solução para uma vida tranquila. Ligue 3253-5577. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. É o lance final com a equipe Bola na Rede. Agora nós vamos escolher quem fez a diferença nesse jogo, nesse empate do Fortaleza na Arena Pantanal, diante do Cuiabá. Aquele jogador que foi o destaque da partida, aquele jogador que durante os 90 minutos jogou um bom futebol. Vem aí a eleição do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. É isso aí, galera. Estamos no lance final com a equipe Bola na Rede. É a hora de escolher aquele jogador que fez a diferença durante os 90 minutos nesse empate do Fortaleza na Arena Pantanal, jogando com Cuiabá. O jogo começou às 7 horas da noite. Estamos aqui no Batente repercutindo essa partida e agora para eleger o melhor do jogo, começando com o nosso analista Martins Andrade. Para você, o craque Bola na Rede, Martins. Diz que o craque do jogo não sai, mas o meu craque de hoje saiu do jogo. Foi o jogador que participou na parte defensiva do Fortaleza, tentou fazer criação, foi para frente, que foi o Guto. Para mim, o Guto foi o melhor jogador em campo, enquanto esteve em campo, né? Depois houve a necessidade de fazer a mudança, infelizmente ele não poderia alterar o resultado do jogo, mesmo pela posição que joga, mas para mim foi o Guto. Leva o troféu de hoje. O seu voto, né? O meu voto de melhor jogador em campo. Valeu, Martins. Boa noite para você e bom final de semana.
Boa noite, um abração pra você. E a segunda-feira vem aí, né? Segunda-feira vem aí, com tudo, né? A gente torce pra não chegar, mas vai chegar. Eu queria ter a paciência do Maciel, rapaz, mas não tenho, né? Mas a paciência chegou e aí ficou, né? E beleza demais. Valeu, Martins, votando no Guto como craque bola na rede do empate do Fortaleza em Cuiabá, 1-1. Bom final de semana por Martins. E o nosso Kleber Bezerra de Menezes agora vota no craque bola na rede. Boa dúvida, Martins me deixou aqui, rapaz, porque eu estava na pretensão de votar também no Guto, porque o Guto realmente foi o cara. Eu citei aqui até. Você acha ele um belo jogador? Não acho. Essa parte aí eu deixo pro nosso amigo de Javan. Mas. Javan que gosta dessas coisas. Mas, belezas à parte, ele vinha fazendo. Não, tem gente que fala, ele é um belo jogador, é né? Verdade. Eu tô perguntando se você. Eu escuto muito esses comentários. Mas, beleza à parte, eu cheguei até a citar que o Guto é o pulmão do time do Fortaleza. E hoje no Fortaleza, na equipe do Fortaleza no jogo de hoje, ele realmente foi o pulmão. Eu ia votar no Valdson pelo gol. Porque o gol é o grande momento do futebol. Mas, vindo aí com o Martins, eu vou ficar com o Guto também. Guto vai ficar com o Guto? Não, vou votar no Guto, melhor dizendo. Tá certo. Quem fica com o Guto é o é o Djavan. E ele morre de ciúme se falar essas coisas. É porque ele que é o cara, rapaz. O cara adora o Djavan. Impressionante. Boa noite, Kleber Bezerra de Menezes. Bom final de semana. Valeu, obrigado, Adriano. Obrigado a todos os nossos amigos ouvintes da 3FM 91,3. Obrigado também a toda a nossa equipe aqui. Bola na rede, tá bom? Valeu e até a próxima segunda-feira, dia 25, 9h30 da noite. Valeu, Kleber. Aquele abraço pra você. Grande trabalho do Kleber Bezerra de Menezes narrando pra você. Cuiabá 1, Fortaleza 0. Agora, votando no craque bola na rede, Rodrigues Andrade. Olha, Adriano, não todo a gente sabe que não teve aquele craque hoje pra gente ter aquele destaque. O Guto realmente vem jogando, há muito que ele vem jogando bem, se destacando ali na equipe Fortaleza. Agora, pelo gol, pelo trabalho, e o gol sempre é importante, eu vou de Valdson nessa parada aí, tá certo? Valdson pra você, né? O craque bola na rede. Boa noite pra você e bom final de semana. Boa noite, um abraço, um prazer trabalhar com todos vocês e se Deus quiser, estaremos aí no decorrer da semana e na segunda-feira aqui junto. Valeu, Rodrigues Andrade votando no Valdson. Autor do gol do Fortaleza, o gol de empate do Tricolor, mantendo a invencibilidade do Fortaleza, mantendo o Fortaleza na liderança, mesmo com empate, né? O Tricolor mesmo se perdesse, se manteria na liderança da competição. Mas o Valdson marcou e não deixou cair a invencibilidade do Tricolor na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E a eleição foi terminada e com a vitória do Guto, 2-1, deu Guto, craque bola na rede. A nossa equipe que esteve transmitindo esse jogo, o empate em Cuiabá, na Arena Pantanal, entre Cuiabá e Fortaleza, 1-1, elegeu o volante Guto do Fortaleza como o craque bola na rede. E a bola segue rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada, lá na Arena Corinthians, no Itaquerão, 2 gols relâmpago, né? O Bahia marcou com Chiesa aos 35 do primeiro tempo e o Corinthians acaba de empatar. Nesse momento, menos de 2 minutos, o Corinthians chegou ao empate com Gil de cabeça, 1 pro Corinthians e 1 pro time do Bahia, né? Esse jogo começou às 9 da noite, ainda estamos no primeiro tempo dessa partida, né? Pela Série A, a bola já rolou mais cedo hoje, às 6h30 da noite, o jogo já encerrado, com a vitória do Internacional no Serra Dourada contra o Goiás. Com o gol de Pedro Henrique contra, o Internacional venceu o Goiás por 1-0 e assume a liderança provisoriamente com 31 pontos. Cruzeiro, que era o líder, joga amanhã contra o Santos. Cruzeiro tem 30 pontos, 1 pontinho de diferença, né? Estamos aqui, aliás, desde as 4 horas da tarde, a equipe Bola na Rede aqui na 3FM, a 91,3, a rádio oficial do Forró, com Futebol A3 em dose dupla hoje. J. Rômulo trouxe para você as emoções de Vasco da Gama e Ceará de São Januário. Vasco da Gama levando a melhor, vencendo o Alvinegro por 2-0. O Kleber Gladiador e o Douglas marcaram os gols do Vasco da Gama. O time do Ceará, com a derrota, mesmo derrotado, o Ceará permanece na liderança da competição. Com a mão direita, amigo, com a mão esquerda coisa de falso, com a mão direita que a gente cumprimenta. Valeu, grande Rodrigues Andrade. A bola tá rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova vai vencendo o time do Oeste na cidade de Itápolis, 2-1 placar.
Cris e Jaime pro Vila Nova. O time do Oeste acaba de marcar o seu primeiro gol, a gente confirma daqui a pouco. E o Sampaio Correia vai surpreendendo o time de Nero Xavier, o Boa Esporte, lá em Varginha, interior de Minas Gerais, segue vencendo o Sampaio por 1-0. Edgar marcou o gol do Sampaio. Esses dois jogos da 16ª rodada, que encerram essa 16ª rodada, pelo menos hoje sábado, porque amanhã tem o jogo do Santa ainda, tem que lembrar disso. Esses jogos começaram agora às 9 da noite. 2 pro Vila, 1 pro Oeste, jogo em Itápolis, interior de São Paulo, e no interior das Minas Gerais, o Boa vai perdendo pro Sampaio Correia por 1-0. Amanhã tem Santa Cruz e Bragantino às 4 da tarde no estádio Arruda, encerrando a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E nós vamos encerrando agora os nossos trabalhos, agradecendo Djavan Rosa na técnica de externa, com apoio aqui do nosso Fred Dias hoje, grande Fred Dias, o homem trabalha joga em todas as posições, esteve aqui também dando aqui esse toque aqui para as nossas transmissões esportivas, para o nosso futebol A3 em dose dupla na Série B às 4h20 da tarde e na Série C agora às 7 horas da noite. Vamos encerrando por aqui. A equipe Bola na Rede vai saindo de campo aqui da 3FM, a rádio oficial do Forró, prometendo voltar segunda-feira, 8 horas da noite, no programa Faixa Nobre do Esporte. Mas continue aqui, tem muita coisa boa por aqui na 3FM, a rádio oficial do Forró. A noite é uma criança. Aproveite o seu sábado à noite com a boa música da 3FM 91,3. Boa noite.